falar e você vai entender a pregação, né, a mensagem, entender a carta de Paulo aos Coríntios. E agora estamos na quinta parte da carta. Paulo tratou no capítulo 11 do problema das mulheres que não queriam submeter aos seus maridos, pelo menos na hora do culto, não orando com véu, não profetizando com véu. Nós explicamos isso dentro do contexto e aplicação para os dias atuais. Nós também falamos no capítulo 11 ainda da divisão que existia no meio da igreja, de pessoas que não esperavam pelas outras na hora da ceia. A igreja estava dividida na hora da ceia por classe social. Os ricos devoravam a mesa e os pobres ficavam lá, né, sem graça, e não comiam nada, não sobrava nada para eles na hora da ceia do Senhor. E Paulo diz: não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E semana passada nós começamos a tratar do terceiro problema que estava acontecendo na hora do culto, o problema com os dons espirituais. E Paulo, ele explica que todo aquele que converte tem o Espírito. Glória a Deus, igreja. Toda pessoa que converte tem o Espírito. Todas são importantes no corpo. Mesmo que o dom da pessoa não seja o mais importante, Paulo diz que entre pessoas, ele não fala diretamente, mas indiretamente ele está dizendo, olha, entre pessoas não há diferença, todos são iguais. Mas entre os dons, Deus soberanamente distribuiu para cada um dom segundo o seu querer, segundo a sua soberania, e o dom serve, os dons de profecia, de ensino, de conhecimento, serve para fazer com que a igreja receba honra, cresça, para que todos juntos cresçam e tenham a mesma posição diante de Deus. Porque ninguém é maior do que o outro, né, como pessoa, mas há sim uma diferença entre os dons, e os melhores dons são aqueles que trabalham nos pontos mais importantes e mais carentes da igreja, para que a igreja, como corpo, seja honrada igualmente diante de Deus. Amém, meus amados? E eu expliquei para vocês a diferença que existe hoje no meio evangélico entre pessoas, crentes, irmãos. A gente vai morar no céu junto, tá? Mas alguns acreditam que os dons não são para hoje. Estes são chamados de cessacionistas. Eles afirmam que os dons não são para hoje, são para a época dos apóstolos. E eu falei para vocês que não tem lugar nenhum na Bíblia escrito isso. E existe aqueles que são chamados continuistas, aqueles que acreditam que os dons são para hoje. E expliquei para vocês que a Igreja Batista Irmão é uma igreja que acredita que os dons são para hoje. Amém, meus amados? Os dons são para hoje. Aliás, nós acreditamos que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Glória a Deus, igreja. Pronto e acabou. Entendeu? Deus faz o que Ele achar melhor durante a história. Durante 2000 anos a gente conviveu sem as línguas. De repente Deus resolveu avivar este dom novamente no meio do corpo dele. Deus faz o que Ele quiser. Tá bom? Isso está escrito na Bíblia. Não está escrito que os dons são para o tempo antigo. Mas está escrito que Deus faz o que Ele quiser. Glória a Deus, igreja. Então nós acreditamos que os dons são para hoje, amém? Dentre aqueles que acreditam que os dons são para hoje, existe uma outra divisão. Eu expliquei para vocês. Aqueles que afirmam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção depois da conversão. Depois que a pessoa converte,
ela recebe uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, nessa segunda bênção, é evidenciado quando a pessoa fala em outras línguas. Existem pessoas que acreditam nisso, igrejas que acreditam assim. Eu expliquei para vocês a diferença entre batismo no Espírito Santo, renovo com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, basicamente a mesma coisa, e receber dons. Uma coisa que eu fiquei pensando durante a semana, e você pode ter pensado, estudado, se isso atiçou sua curiosidade, você ficou pensativo, mas espera aí, em Atos, e aquilo que acontece lá em Atos? Meu querido, se você já estudou o livro de Atos, já leu, você deve saber primeiramente que o livro de Atos é um livro de história. Não é um livro doutrinário. Não é um livro assim, os apóstolos falando o seguinte, olha, façam isso, Deus mandou fazer isso, aquilo. Pode ter registrado no livro de Atos uma fala de Pedro, Paulo, com o ensinamento de Deus. Aí é doutrina, dentro do livro de Atos. Agora, por exemplo, lá, quando você lê lá em Atos lá, você dá uma lida em Atos, e você lê que Gamaliel disse o seguinte, olha, vamos deixar eles em paz, porque se for de Deus vai permanecer, se não for, vai acabar. Isso é doutrina? Hã? Não, primeiro que Gamaliel nem convertido era. Mas eu vejo muito a ignorância, né? Muitos trazem isso como doutrina, pastores, até de renome, eu já vi na televisão, usando Gamaliel para fazer doutrina. Não pode. E a própria experiência diária da história da igreja mostra que um montão de coisa que não é de Deus está aí até hoje. É ou não é verdade? Só quando Jesus Cristo voltar que o joio será separado, né, o trigo será separado do joio. Amém, meus amados? É só quando Jesus voltar. Até lá, meu querido, tem que tomar cuidado. Um montão de coisa aí, vai crescer um montão de joio, e joio aí não são pessoas, no que eu estou falando, não são pessoas não, são instituições, são religiões, né, que se dizem cristãs. Tá bom? Acontece que em Atos você vai ver renovo com o Espírito Santo, juntamente com a visitação do dom de línguas. Entendeu? Você vai ver essa experiência lá em Atos. Os apóstolos, por exemplo, eles já eram batizados no Espírito Santo. Mas eles permaneceram orando para serem revestidos de poder. Em Atos 2 está escrito que apareceu o vento impetuoso e línguas como de fogo apareceram, né? E eles falaram em outras línguas. E ali está registrado uma experiência de renovo com o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, está escrito lá no texto, Atos 2, juntamente com a visitação de um dom. Você vai ver experiências lá em Atos de batismo, da pessoa ser batizada, né, se converter, não batizada assim nas águas, mas se converter e falar em outras línguas. Cornélio, a casa de Cornélio. Então Atos vai ter tudo quanto é experiência. Então essa coisa de segunda bênção não procede. Porque quando a gente vai ler uma carta doutrinária, como a carta de Coríntios, onde Paulo está doutrinando a igreja, ele fala, não, uns Deus deu o dom, variedade de línguas, outros Deus deu isso, deu profecia, deu conhecimento, e todos fazem parte de um corpo, a gente viu isso.
no capítulo 12. E todos foram batizados no Espírito, está escrito isso no capítulo 12. E todos estão bebendo da mesma fonte, do Espírito Santo. Tá bom, meus amados? Então, deve-se tomar cuidado, tá bom? A doutrina da nossa igreja é a seguinte: batismo no Espírito Santo é conversão. Amém? Amém, igreja? Conversão, batismo. A pessoa foi iniciada no Espírito Santo, faz parte agora do corpo de Cristo. Enchimento com o Espírito Santo, renovação com o Espírito Santo, acontece na vida daquele que já é convertido. Amém, meus amados? O dom do Espírito Santo, Deus pode dar no momento do batismo, no momento do renovo, em qualquer momento. Agora, o dom que Ele quiser. Está entendendo, meus amados? O dom que Ele quiser. É muito importante falar isso, por quê? Se a doutrina que a pessoa é batizada no Espírito Santo só acontece com falar em outras línguas, então a gente viveu 2000 anos de cristianismo antes da Rua Azusa, onde teve o renovo deste dom de falar em línguas, lá nos Estados Unidos. A gente teve 2000 anos de cristianismo, de crentes poderosos que enfrentaram o inferno, que enfrentaram tudo, sem ser batizados no Espírito Santo, sem receberem poder, de pessoas que enfrentaram a morte, estavam empoderados pelo Espírito Santo, meu querido. Glória a Deus, igreja. Porque a promessa é que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, ou seja, sobre tudo quanto é tipo de pessoa, homem, mulher, preto, branco, pobre, rico, de todas as nações, dando poder para ser testemunhas. E muitos, meus amados, foram testemunhas até a morte. Não procede. Mostrei para vocês dentro do texto, dentro da experiência da igreja, da história da igreja, isto não procede. Meus amados irmãos, se a gente criar a doutrina de que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, a gente vai criar falsificação. Falsificação. Por que falsificação? Porque a gente vai criar categoria de crente por causa de dom. Coisa que Paulo repreende ferozmente no capítulo 12. E por causa do menor dos dons ali, na segunda lista dele. Existem igrejas, meus amados, que a pessoa não pode ser nem porteiro da igreja, servir a igreja sendo porteiro, se ela não falar em línguas. Tá? E são irmãos, vão morar no céu, chegar lá no céu, Jesus Cristo vai puxar a orelha, ó, vocês erraram nisso aí. São irmãos, tá bom, meus amados? Não é um erro crucial, e se a igreja errar, todo mundo está errado, perdeu a salvação. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Amém, meus amados? E não estou falando contra os dons, tá? Porque eu lembro quando o papai doutrinava a igreja, um montão de gente se levantava, pastor, está abafando o espírito, né? A luta do papai foi doutrinar a igreja para evitar os excessos, para evitar a ingenuidade, porque aparecia profecia de tudo quanto é jeito, sabe? Uma vez, meus amados, apareceu uma profecia aqui em Belo Horizonte, vocês não lembram disso não, nem eu lembro, não tinha nascido, mas papai conta, que na década de 70 profetizaram que Belo Horizonte ia explodir, ia acontecer um evento, uma tragédia aqui em Belo Horizonte, ia morrer muita gente. Meus amados irmãos, a igreja, a grande parte da igreja em Belo Horizonte ficou alarmado, o povo foi para São Paulo, o povo foi para Ouro Preto, e Belo Horizonte está aqui até hoje. Profetizaram que o Shopping Estação ia cair. Eu fiz questão que no dia que falar que ia cair, eu fui lá fazer uma comprinha. E o papai falava, aí o pessoal, o pastor está abafando o espírito. Não, meu querido, está doutrinando. O desafio que eu vejo hoje
não é nem doutrinar com relação ao Espírito, não, para evitar os excessos. O desafio que eu vejo hoje, diante de tanta falsificação de dons, e diante de tantas pessoas que às vezes têm o dom, e a gente vai falar sobre isso hoje, mas usando ele de forma egoísta, um montão de gente está vindo machucada, incrédula para a nossa igreja, ou pessoas aqui da nossa igreja se tornaram assim. Por quê? Por causa da falsificação, por causa do mau uso e por causa da forçação de barra. Pessoas, você está lá no culto abençoado, glorificando o Senhor, e depois chega 2, 3, lá, não fala em línguas não, vão lá nele. Fala, está vendo essas palavras estranhas que estão aparecendo na sua cabeça? Fala aí. Quem já passou por isso? Isso é chato, pô. Isso é muito ruim. Primeiro, se Deus dá o dom, Ele vai dar, meu querido. Glória a Deus. Você vê registrado no livro de Atos forçação de barra? Não vê, não. E aí querem reduzir o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas. Fala as palavras estranhas que estão aparecendo na sua cabeça aí, embola a língua aí, isso é falar em línguas. Não é não. Não é. É algo sobrenatural e poderoso. Glória a Deus, igreja. Os verdadeiros pentecostais lá do início do século passado ficariam arrepiados com o que aconteceu na década de 90, na década de 2000, essa forçação de barra. Não aceitariam isso de jeito nenhum. Então, o maior desafio hoje é pregar falando, meus amados irmãos, Deus continua operando. Deus faz o que Ele quiser. Sabe? É a pessoa que não fala em línguas, está no lado de uma pessoa que fala em línguas numa vigília, e está orando em português, e a outra está falando em línguas, ele, glória a Deus, e continua orando, amém. Todo mundo em harmonia, cada um fazendo a coisa ali, tranquilo, sem mexer com o outro. Mas por causa dessa doutrina do batismo no Espírito Santo, ser somente por dom de línguas, ficou essa coisa ruim. E um montão de gente morreu frustrado, porque não falou em línguas, não recebeu o dom de línguas, e se considerava fora do corpo, aquilo que está escrito no capítulo 12, e o pé ficava lá com baixa estima, eu não sou mão não faço parte do corpo, eu não sou mão, sou pé. Eu sou o pé aqui no meio dessa comunidade, eu não sou mão não. E muita gente, por causa dessa doutrina, sabe, não teve ministério na igreja, no meio do povo de Deus, mas teve ministério aí, pregando. Papai, o homem que ganhou papai para Jesus, a igreja dele não aceitava que ele pregar na igreja. Ele pregava, mas a igreja, ele não podia pregar na igreja porque ele não falava em línguas. Sabe o que ele fazia? Ele era cego. Papai, com 14 anos, levava ele para a praça. Me coloca onde tem gente. Me coloca onde tem gente. E o cara lá, o idoso, pastor, irmão João Leão, morava ali, na vila ali, São João Batista. São João Batista ali, A vila. Pregava, meu querido, com poder, meu querido, que você nem imagina. E apanhava por causa de Jesus, porque cristão era perseguido. Você vem falar que este homem não tinha o poder do Espírito Santo? Então, meus amados irmãos, cuidado, tá? Não estou falando contra os dons espirituais. Estou falando contra a doutrina de que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Batismo no Espírito Santo é converter a Cristo, é iniciar no corpo de Cristo. Amém, meus amados? A própria palavra batismo significa isso. Renovação com o Espírito Santo é para quem já é convertido. E dom espiritual, Deus dá a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser.
Glória a Deus, igreja. Está resolvido. Amém? No capítulo 14 nós vamos falar do culto, né, de como usar este dom na hora do culto, tá? Desde já estou falando, ninguém está proibido de falar em línguas, essas coisas, não. Nada disso, meu querido. Não estou falando isso aqui, tá bom? Não estou falando isso aqui. Então, Paulo, no capítulo 12, ele trabalha essa doutrinação falando, olha, que todos têm o Espírito, todo aquele que diz que Jesus é Senhor, todo aquele que tem essa convicção firme de que Jesus é o Senhor da vida dele, é batizado com o Espírito. Glória a Deus, igreja. E aí ele começa a falar, olha, Deus dá os dons segundo a vontade dele, o Espírito vai fazer segundo a sua própria vontade, visando um fim proveitoso, e nós, a igreja, é um corpo, e cada um, por causa do seu dom, vai ter um papel no corpo. Individualmente, sem o dom, somos nada, quer dizer, não somos maior do que o outro, mas existe uma categoria de dom, assim, uma acima da outra. Por exemplo, primeiro profecia, depois o mestre, depois o outro, o dom de curas, maravilhas. É visando um fim proveitoso para que toda a igreja de Deus seja honrada. Deus dispôs cada um no corpo, cada pessoa com seu dom, no meio da igreja, visando um fim proveitoso, para edificar a todos, para que todos cheguem lá. Glória a Deus, igreja. E aqui Paulo, ele termina o capítulo 12 falando o seguinte, olha, vocês estão vendo que todos vocês individualmente são importantes, existem realmente dons mais importantes do que os outros, entretanto, último versículo do capítulo 12, entretanto, vocês estão livres para buscar os melhores dons, busquem os melhores dons, busquem os melhores dons, para edificar a igreja, visando o bem comum. Mas a parte B do versículo 31 do capítulo 12, ele fala o seguinte, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, igreja. Só um parênteses aqui. Amor não é dom. O amor, você vai exercer os dons em amor. Amém, meus amados? Você vai exercer os dons em amor. Você vai buscar os melhores dons visando o amor. Glória a Deus, igreja. O amor é virtude, é o caminho, é a forma. Não é um dom, tá? E tão pouco Paulo está rivalizando os dons com o amor. Tem gente, eu já vi gente falar, né? Aí, porque existem aqueles também que quando vê um sistema de graduação entre crente que fala em língua, sei lá o quê, existe aqueles também que querem confrontar e confronta da maneira errada. Eu não tenho nenhum desses dons aí. Eu tenho o amor. O amor não é dom não, meu querido. Tá bom? Essa é uma forma errada de reação contra um sistema opressor. Vamos ler o capítulo 13, amém? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai Santo, essa é a tua palavra. Que o Senhor me ajude no nome de Jesus, Pai. Porque sem o Jesus Cristo nada podemos fazer. Sem o poder do teu Santo Espírito, Pai, serão palavras vazias. Que o teu Santo Espírito haja nos corações, Pai, trazendo poder, trazendo convicção de pecado, trazendo toda sorte de bênçãos espirituais para os meus irmãos. No nome de Jesus, que o Senhor me use neste momento, Pai, para o louvor da tua glória. No nome de Jesus. Amém. Então, o caminho que Paulo vai apresentar é de exercer os dons, de buscar os dons, tendo o amor como caminho. Alguns podem falar, o amor é motivação, o amor é decisão, o amor é ação. Meu querido, o amor é tudo isso junto. É difícil falar o que é o amor. Porque é uma palavra que abrange tanta coisa. Se você falar que amor é ação, está aqui um montão de ação aqui sem amor. Está aqui um montão de decisão aqui, ó, sem amor. Acabamos de ler, um montão de atitudes tomadas sem amor. Decisões e atitudes, faltou a motivação dada pelo amor. A motivação correta. O amor não é motivação, mas a motivação faz parte da ação amorosa. Glória a Deus, igreja. E ele começa o versículo 1 dizendo, ainda que eu fale, este ainda que acontece no versículo 1, 2 e 3, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu dê. Aqueles que acreditam que os dons são para o passado e não para hoje, vão falar, está vendo? Paulo está dizendo aqui, mesmo que isto existisse, e aí eles se apegam nisso para falar que os dons são para o passado. Eles falam, olha, está vendo? Paulo não está afirmando que isto existe. Ele está falando que se isto existisse, não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer o seguinte, Paulo, no versículo 1 ele diz o seguinte, ainda que eu fale, mesmo que eu fale, não sei como que está na sua versão, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. O que ele está querendo dizer aqui? Se o dom de línguas for pleno em mim, se por acaso o dom de línguas for pleno em mim, e ele sabia que não era, Paulo sabia que não era, você vai ver no capítulo 14 que ele falava em línguas. O que ele está querendo dizer? Se o dom for pleno em mim, se eu for maioral neste dom, se este dom em mim for poderoso, o dom de línguas, a ponto de eu falar as línguas dos homens, as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um instrumento. E aí você pode ligar isso ou não ao que fala no capítulo 14, que o dom de línguas, um dos propósitos do dom de línguas, é sinal de juízo para os judeus. E aí o sino, sinal de aviso, seria para os judeus, mas não é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. É uma possível interpretação, mas aqui, o que ele está querendo dizer? Se ele falar em línguas de maneira plena, e esse dom for poderoso nele, se ele foi o maioral, lembre-se do contexto de vaidade da igreja de Corinto, uma igreja vaidosa, porque uma vaidade intelectual e uma vaidade espiritual. Vocês viram isso durante a carta, amém, meus amados? Vocês viram isso durante a carta. Quem não viu, vê as mensagens, está na internet. Uma igreja orgulhosa, orgulho espiritual e orgulho
intelectual, e Paulo fala, então tá bom. Se eu for poderoso neste dom aqui, sem amor, serei apenas um instrumento sem vida. Vocês têm que saber separar, porque vocês vão ver no versículo 2 e 3 aqui. O dom da pessoa que porta o dom. Vocês têm que saber separar isso. Tá? Porque ao longo da Bíblia você vai ver pessoas que o dom nela era poderoso, mas a pessoa foi reprovada por Deus. Por que está falando isso, pastor? Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Preste bem atenção que Paulo acabou de dizer aqui. Se eu fosse pleno no conhecimento dos mistérios, do conhecimento, e aí a minha profecia seria poderosa. Profecia em mim seria poderosa, porque eu tenho o dom do conhecimento dos mistérios e tal. Então, meu querido, quando eu falasse, se por acaso, Paulo está dizendo, se por acaso eu abrir a boca, vai sair coisa poderosa. E ter uma fé capaz de mover montanhas. Mover montanhas está ligado ao impossível. Tá? E várias pessoas na Bíblia teve essa fé. Tá? Deus fala lá para Moisés, toca com cajado na água, eu vou abrir esse mar. Moisés o quê? Ele creu em Deus ou não? Deus falou com ele, cara, eu vou fazer algo, vou mover montanhas aqui agora. A nível de mover montanhas, abrir o mar vermelho. Um lado, uma parede de água, outro lado, outra parede de água. Fé de mover montanhas. Josué. Sol fica parado aí, lua fica parada ali, a terra parou, o universo parou. Fé de mover montanha. Abraão, na hora que vai sacrificar Isaac, a Bíblia fala que ele, naquele momento, estava crendo no Deus que ressuscita os mortos. Fé de mover montanha. Paulo estava, se eu fosse o maioral da fé e tivesse este dom poderoso, no qual Deus fala para a pessoa, eu vou fazer algo grandioso. E a pessoa crê e age. Paulo está dizendo, se eu não tiver amor, para mim que estou exercendo este dom, não vai ser vantagem nenhuma. No versículo 3, ele vai falar da pessoa que vende os seus bens para dar aos pobres, ou que dá a sua vida em favor de alguém ou de uma causa. Tem uma história de um indiano lá em Corinto, que por causa de uma causa, ele queria chamar a atenção e colocou fogo no seu próprio corpo. Tem essa história, é verídico. A arqueologia conseguiu encontrar essa história. Provavelmente Paulo está falando desse homem, deste indiano. Lembrando que a cidade de Corinto é uma cidade que passava tudo quanto é tipo de pessoas das nações. Bom? Se não tiver amor, nada serei. Meus amados irmãos, Jesus Cristo já tinha alertado os discípulos acerca dos fariseus, que faziam longas orações para serem o quê? Elogiados pelos homens. Porque, meu amado irmão, se você quiser crescer diante de uma comunidade, diante das pessoas, os atalhos para você ter autoridade, ser elogiado, ou dons espirituais, ou caridade. Não é isso que político faz na época de eleição? Não beija criança, olha só. Vai lá no pobre, lá, vem cá, abraça, come pastel, vem cá. Não é isso que eles fazem, meus amados? Porque eles estão buscando graduação, buscando apoio, elogio. Jesus fala, estes homens vão conseguir a recompensa que eles têm, mas diante do Pai não vão ter nenhuma recompensa.
Jesus Cristo disse, meus amados, que no último dia, alguns se apresentariam diante dele. Senhor, em teu nome fizemos grandes milagres. Hã? Não é isso que Jesus fala? Tá? Isso é um parênteses, tá, meu querido? Estou saindo um pouco do texto aqui, estou abrindo estou inserindo uma coisa aqui. Mas tem tudo a ver. Meu querido irmão, pode ser que quando chegar lá no céu você procure, cadê aquele irmão que orou por mim e a dor de cabeça passou? Cadê ele? Está aqui não, foi para o inferno. Porque ele usou o dom para a sua própria glória. Ele se engrandeceu. Cadê aquele pastor que pregou tão bonito e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus? Cadê ele? Está aqui não. Cadê ele? Me dá um abraço nele. Deixa eu perguntar para Miguel aqui. Miguel, cadê fulano de tal? Está aqui não. Está com o chifrudo lá embaixo. Saiba separar o dom. Por isso que dom não é sinal da pessoa estar cheia do Espírito Santo. Não é um sinal seguro. Não é um sinal seguro. A pessoa, na hora da renovação, pode sim exercer o dom, mas o que eu estou falando é que o dom não é um sinal infalível. Está aqui um homem de Deus. Não é. O sinal infalível é o fruto do Espírito, meu querido. Glória a Deus, igreja. É o fruto do Espírito. Então, você graduar os crentes por causa de dom? Perguntei para a igreja semana passada, por que eu estou aqui pregando? Isso significa que eu sou melhor que vocês? Não! Não, meu querido. No último dia, um montão de pessoas que foram louvadas, e que, pelos homens, pessoas que subiram rápido na instituição igreja e logo tiveram fama e autoridade, serão rejeitadas por Jesus. E Paulo está falando aqui, você pode ser o maioral no dom de línguas, no dom de profecia, conhecimento, fé, caridade. Se você não tiver amor, isto não vai valer de nada para você. É isso que ele está dizendo aqui. Então, meu querido irmão, o que Paulo está fazendo com uma igreja orgulhosa? De irmãos que batiam no peito, eu sou um irmão poderoso, eu sou quase um anjo. Porque, meus amados, meu querido, estude a carta de Coríntios, vê se a vaidade, o ciúme, a inveja e o orgulho não foi uma marca registrada. Cada uma dessas coisas não foram marcas registradas dessa igreja. Então, meus queridos irmãos, o dom exercitado sem amor não vale de nada para o profeta, para o mestre, para o pastor, seja para o diácono, seja quem for, meu querido. E isto é muito sério. Isto é muito sério. A igreja de Corinto ainda não estava numa situação degradante como essa. Paulo está trabalhando, está querendo colocar freios. Mas eu te digo o seguinte, meu querido irmão. Paulo não conseguiu. Como é que você sabe, pastor? Segunda carta aos Coríntios. A gente pega 1 Coríntios capítulo 13, o hino do amor, até ler sobre isso no casamento, o amor, sei lá o quê, o amor, canta, o amor é a essência de Deus, esqueci a letra, não é isso? Mas o que Paulo está falando é o seguinte, olha, vocês são complicados demais, a vaidade, o orgulho faz parte de você, e isto não se resolveu com esta carta, mesmo com esta palavra poderosa, eu leio isso aqui, meu querido, e o poder pula das folhas e vai para os nossos corações, nos renovando e colocando a gente no nosso próprio lugar, não é verdade? Mas para a igreja de Corinto não fez efeito, por causa da segunda carta. Vocês lembram que do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está tratando da vaidade, do orgulho, da idolatria, porque quando você é idólatra,
você materializa sua idolatria, ou em coisas ou em pessoas. E a idolatria, a vaidade, o orgulho dessa igreja tomou a forma de Pedro, Paulo, Apolo e dos mais espirituais, entre aspas, de Jesus. Mas Paulo e Apolo não aceitaram essa idolatria. E Paulo fala, ainda bem que eu não batizei todos vocês. Porque vocês falariam que foram batizados em nome de Paulo. Como Paulo e Apolo não aceitaram este louvor, esta idolatria, esta igreja ficou decepcionada, e esta igreja foi para os superapóstolos, segundo a carta aos Coríntios. E estes superapóstolos estavam realizando maravilhas e sinais. Sabe quando Paulo fala, conheço um homem que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Você sabe que ele está falando dele mesmo, né? Você sabe o contexto que ele está falando isso? Porque os superapóstolos contavam vantagem dos seus feitos, das suas obras. E a igreja estava idolatrando estes falsos apóstolos. E aí Paulo fala o seguinte, lê lá depois de 2 aos Coríntios. Olha, meio que fora de mim, eu vou ser um pouco insensato, porque vocês me estão obrigando a ser insensato. Vocês estão falando que esses caras são poderosos? E é por causa das experiências, das coisas que eles fizeram? Que eles estão fazendo aí no meio de vocês? Buscando glória para eles mesmos? Ou seja, exercitando os dons de maneira egoísta? Pois é, então deixa eu ser um pouco insensato aqui. Vocês me estão obrigando, porque Paulo amava tanto essa igreja, porque queria que essa igreja permanecesse debaixo da sua autoridade e não entrasse no engano dos falsos apóstolos. Então Paulo se viu obrigado a falar das experiências que ele teve no segundo céu, no terceiro céu. Para que essa igreja, peraí, se formos avaliar os líderes nesse critério, então Paulo é mais poderoso. É neste contexto que Paulo fala da sua experiência de ir ao terceiro céu. Deu para entender, meus amados? Esta carta, este hino do amor aqui, não resolveu o problema da igreja. E aí, a partir do versículo 4, Paulo vai falar coisas interessantes aqui. E aí ele vai dar um tapa de luva. Quem já deu um tapa de luva aí? Pega a luva e dá uma chicotada. Ao falar o que o amor é, ele vai fazer tipo um resumo da carta todinha até agora. Ele vai falar o que a igreja de Corinto não é e não pratica. Paulo, intencionalmente, ele vai fazer um resumo de todo o ensino, de todos os problemas que ele tratou, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. O amor é paciente. Os que tinham conhecimento estavam tendo paciência com os fracos da fé? Não. O amor é bondoso. Eles estavam sendo bondosos? Não. Você vê isso no capítulo 5? No capítulo 6? O amor não inveja. Não se vangloria, não se orgulha. Isso domina toda a carta. Paulo toda hora está batendo no orgulho, na inveja, na vanglória. O amor não maltrata. Os pobres estavam sendo maltratados. Ia para a ceia e não sobrava nada para eles. Eram considerados crentes de segunda categoria porque eram pobres. Capítulo 11, Não procura seus interesses. Os irmãos que faziam questão de comer carne sacrificada na frente do novo convertido, escandalizando. Não se ira facilmente. Aí, ira é um pouco difícil ver na carta, mas talvez Paulo está dando, não fique irado comigo não. Não guarda rancor. Pode se aplicar facilmente ao irmão que estava
levando o outro diante da justiça e não sofrendo o prejuízo por amor ao Evangelho? Não se alegra com a injustiça? Capítulo 5, a igreja estava alegre. Olha que absurdo. No capítulo 5, a igreja estava alegre porque tinha um homem que se deitava com sua própria mãe. Olha só o motivo de alegria da igreja. E eu expliquei para vocês. Só olhar lá no YouTube, lá, Igreja Batista Irmão, aí depois digita lá, 1 Coríntios capítulo 5. Eu preguei sobre isso. Não se alegre com injustiça, mas se alegra com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo que a igreja de Corinto não estava fazendo. E isso aqui, Paulo não está pintando o arco-íris aqui para a igreja não, tá? Porque o tudo sofre é dentro do contexto do Espírito. Não é para você sofrer de tudo, não. Não é para crer de tudo, não. Tudo crê? Quer dizer que agora a gente vai praticar a crendice? Vamos crer de tudo? Não é isso, não. Paulo está querendo dizer o seguinte: tudo sofre por causa do Espírito, tudo crê daquilo que vem do Espírito, glória a Deus, amados. Tudo espera para manter a unidade do Espírito e tudo suporta para permanecer no Espírito. Então toma cuidado, sabe? Porque senão você vai achar que crente é bobo. Crente não é bobo. Jesus Cristo disse: se alguém der um tapa no lado direito, dá o quê? A outra face. O que Jesus está querendo dizer ali? Não revide, não seja vingativo, não guarde rancor, perdoe. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está falando para você ser bobo, aqui, ó, bate aqui também. Não é isso não, meu querido. Isso não vai funcionar. Ele está falando para a própria pessoa ter uma atitude, se preciso, extrema para manter a paz e não ser vingativo. Quando Jesus Cristo foi preso e levou um socão na cara, que ele levou, está escrito isso, ele olhou para o cara que bateu nele e falou o seguinte: por que você me bateu? Eu te ofendi, eu fiz alguma coisa errada? Então, tome cuidado. Glória a Deus, igreja. Paulo não está pintando um arco-íris, não. Ele está falando que o amor vai procurar a exaltação de Cristo, a ação do Espírito, a unidade, a fé que vem do Espírito. Tá? É tudo com relação à palavra de Deus, à verdade de Deus, à família de Deus. E não tudo por aí afora. Amém, igreja? E aqui Paulo vai falar de uma qualidade do amor. No versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou apresentando para vocês algo que é eterno. O amor é eterno. Mas as línguas não. As profecias também não. O conhecimento também não, porque os dons espirituais, meu amado irmão, são ferramentas. São ferramentas. Porque nós estamos passando por uma fase de imperfeição. Então, o dom veio para dar forma, veio para trabalhar a família de Deus. O dom veio para construir o edifício de Deus, que é a igreja, a família de Deus. Deus vai morar em nós, meus queridos. Amém, meus amados? Aliás, já está morando, nós temos o penhor do Espírito Santo, amém? Nós temos o penhor, o Espírito Santo está dentro de nós como garantia de que Jesus Cristo vai voltar. Glória a Deus, igreja. Mas vai chegar um momento, quando Jesus Cristo voltar, o que é imperfeito é esta era.
né, este momento que nós estamos passando agora. Isto é imperfeito. Mas quando Jesus Cristo voltar, o imperfeito que somos nós, a igreja ainda, será perfeito, porque Jesus Cristo vai transformar cada um de nós. Jesus Cristo vai tirar a tentação, vai tirar o pecado, e seremos plenos no amor. Está escrito, Deus será tudo em todos. Glória a Deus, igreja. Então os dons, eles servem para um momento de urgência, um momento de trabalho, um momento de construção. Mas vai chegar um momento onde Deus vai renovar todas as coisas. Mas o amor vai permanecer. E o amor será perfeito. Quem vai estar lá naquele dia? Hã? Pois é, meu querido irmão. Tem que tomar cuidado. Então, Paulo, de certa maneira, Paulo está colocando os dons no lugar que eles devem estar, um lugar importante para a edificação da igreja, edificação, irmão, construção, né? Os dons servem para, por exemplo, a profecia, que também envolve pregação, serve para alimentar a sua fé, serve para te corrigir, não é verdade? Né? Cada dom tem o seu proveito, tem um fim proveitoso. E eles vão acabar. Né? Eles servem para uma situação onde nós somos imperfeitos. Serve para manter a igreja na linha. Manter a igreja na linha. Manter a igreja forte. Nós precisamos dos dons, meus amados. Nós precisamos dos dons. Não podemos nunca descartar os dons. São necessários. Só quando Jesus Cristo voltar, que Ele nos transformar, que os dons serão deixados de lado. E aí Paulo fala algo interessante. Quando eu era menino, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo colocou o imperfeito, vai dar lugar ao perfeito. Amém, meus amados? E aí ele usa essa figura de linguagem. Né? Quando a gente é menino, a gente pensa e raciocina e fala com o menino. Alguns vão falar, olha, que Paulo está falando aqui dos dons, raciocínio, profecia, mistérios, conhecimento, falar, línguas. Não creio que é isso não. Paulo está querendo comparar a situação de um menino com a situação de um adulto. O menino pensa diferente de um adulto, não é verdade? E o adulto pensa, raciocina e fala de forma superior. Isso é fato. Não é? Então Paulo usa essa situação, essa figura de linguagem, de menino e adulto, para falar. A meninice, que é o que nós estamos passando agora como igreja, é o momento de imperfeição. Então, o que a gente fala, o que a gente raciocina, o que a gente conhece, são apropriados para meninos. A nossa fala, o conhecimento e o raciocínio são apropriados, são nivelados com a nossa fase de meninice. Nós somos infantis ainda. Nós somos imperfeitos. Quando nos tornarmos adultos, ou seja, quando vier aquilo que é perfeito, né, nós veremos face a face, porque ele usa outra figura de linguagem aí, né? Por enquanto vemos como obscuro, como imagem refletida no espelho. Lembrando que Corinto fabricava espelho, essa cidade fabricava espelho. Espelho, não é esse espelho que você vê bonitinho não, né? Você vê até os poros assim, né? O pelo encravado. O espelho era um trem, era de bronze.
e era um pouco nivelado, então a cara ficava um pouco esticada, alguma coisa assim, né? Mas ele vai além do que ver espelho, do que ver num espelho bom que reflete fielmente. Ele fala, ver face a face. Por enquanto nós vemos num espelho embaçado ou obscuro. Por enquanto nós conhecemos em parte, isso é a mesma coisa. Imperfeito, menino, ver imagem obscura no espelho, conhecer em parte, é a mesma coisa. Paulo usa essas 4 coisas para falar a mesma coisa. Nós estamos passando a fase de imperfeição, de meninice, de ver uma imagem obscura no espelho e de conhecermos em parte. Mas em breve, meu querido, em breve, quando Jesus Cristo voltar, seremos perfeitos, glória a Deus, igreja. Seremos adultos, veremos face a face e conheceremos da mesma maneira como somos plenamente conhecidos. Ou seja, a Bíblia fala, né, que o homem não conhece si mesmo, não conhece os próprios desígnios do seu coração. Então, né, nem conhecemos o nosso próprio pecado, né? Mas vai chegar um momento que o nosso conhecimento, que tudo aquilo que está obscuro para nós hoje, né, vai ser revelado para nós e teremos o pleno conhecimento. Não precisaremos mais de línguas, né, de aprender inglês. Né? Você acha que quando Jesus Cristo, quando se encarnou, provavelmente ele falou aramaico e grego, né? Hebraico, talvez, né? Aí quando Jesus Cristo chegar em você, blá, 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 você vai entender tudo, meu querido. Porque vai acontecer o efeito reverso que aconteceu lá na Torre de Babel. Por milagre, Deus confundiu todas as línguas. E por milagre, por poder, Deus vai fazer todo mundo entender todo mundo. Glória a Deus, igreja. Línguas passarão. E Paulo fala no capítulo 3, no versículo 13. Assim permanece agora estes 3. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Assim permanecem agora. Não é agora de tempo, e sim agora de conclusão. Concluindo, Paulo está querendo dizer, concluindo, a experiência cristã envolve essas 3 coisas mais importantes. Fé, e fé aqui não é a mesma fé que move montanhas, não. Fé aqui é a fé salvadora. Glória a Deus, igreja. Não é a mesma fé, o dom da fé de mover montanhas, de fazer coisas impossíveis, não. Esta fé aqui é a fé salvadora. Tá? Isso é importante você entender. A esperança e o amor. E os dons vão trabalhar para edificar esses 3 na igreja. E os dons devem ser exercidos com essas 3 coisas no coração das pessoas. Quando você for exercer o seu dom, deve ser por fé, por esperança e o amor. E os seus dons vão ser exercidos para alimentar a fé, fortalecer a esperança e o amor na vida do seu irmão. As 3 virtudes cristãs: fé, esperança e o amor. E aí Paulo termina falando que dentre esses 3 ainda existe um que é maioral. O amor. Por que o amor é maior do que a fé e a esperança? Porque a fé e a esperança, junto com os outros dons, são para o momento de perfeição. A fé é porque nós não vemos. A esperança porque Cristo prometeu que irá voltar e nós cremos. Amém, meus amados? Isto é esperança para Paulo aqui. Não é qualquer esperança, não. A esperança que Paulo está dizendo aqui é a espera pela volta de Cristo. Glória a Deus. E o amor que regula os nossos relacionamentos como igreja e os nossos relacionamentos aí fora. A fé e a esperança servem também para este momento, mas quando aquilo que é perfeito vier, a fé e a esperança vão acabar, mas o amor vai durar para sempre, porque continuaremos nos relacionando uns com os outros e teremos um relacionamento perfeito com o nosso Pai Todo-Poderoso. Por isso que o amor é o maior dos caminhos, é a coisa mais importante. E que a igreja seja edificada no amor, no nome de Jesus. Meu querido, tome cuidado, meu querido.
para não fazer nenhuma doutrina errada, Meus amados, olha só, o dom espiritual, o próprio nome já diz, né? Dom presente. E esta igreja estava se vangloriando por causa dos dons. Do capítulo 1, capítulo 4, alguns estavam se vangloriando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E Paulo ainda pergunta lá naquele momento, por que você se gloria naquilo que você recebeu? Foi presente. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, que presenteia a humanidade com capacidades para promover o bem-estar e a construção. Não pode, meus amados irmãos. Então, uma aplicação muito importante, meu querido irmão. Tudo que você fizer para Deus, avalie a si mesmo. Você está agindo para engrandecer o seu nome, ou por amor a Deus, ou por amor ao seu irmão? E não somente os dons espirituais, qualquer outro dom. Você sabia as pessoas que cantam bonito aí fora, na igreja, é dom de Deus também? Você sabia que Deus vai pedir conta das vozes bonitas que estão sendo usadas para cantar pornografia, para cantar indecência, para afrontar a Deus? Você sabia que Deus vai pedir conta dessas coisas? Dos homens inteligentes, das mulheres inteligentes que estão usando a inteligência para oprimir, para estabelecer seu próprio nome. Deus vai pedir conta. E quanto mais a igreja de Deus que tem o conhecimento da verdade, que viu o próprio mestre abrir mão da sua glória e vivendo uma vida sem vaidade, sem orgulho, não veio para ser servido, e sim para servir e entregar a sua vida para nos salvar. E a igreja vai pegar algo que foi presente de Deus e vai ter vaidade, vai ter orgulho? Não, meus amados. Cuidado, devemos tomar cuidado. Amém, meus amados? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça pelo amor. Você tem que se avaliar, meu querido. Porque é muito fácil a vaidade entrar no nosso meio, o orgulho, a autoestima, né? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você tenha critérios corretos e bíblicos para avaliar o seu irmão. E outra, se você avaliar o seu irmão e ver que ele está devendo, toma cuidado. É o amor que te motiva a ir lá chamar a atenção do seu irmão? É o bem-estar do seu irmão ou é um espírito farisaico de querer estar sempre certo? Toma cuidado, meu querido irmão. A gente vai chegar no céu, você vai procurar um montão de pregador, um montão de homem poderoso. Cadê ele? Não está aqui não. Porque tudo que ele fez foi para estabelecer seu próprio nome, foi por causa da vaidade, e foi aprofundando, porque um abismo chama o outro abismo, e Paulo está querendo evitar que esta igreja caia num abismo maior. E eles caíram, meus amados. Se você vê na história da igreja, a igreja de Corinto caiu. Não permaneceu. Tá? Que Deus abençoe a nossa igreja no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você, meu querido, seja constrangido pelo amor de Cristo. Saiba que você enxergue bem, né, o corpo de Cristo, o seu papel, e tudo aquilo que você fizer seja para a glória de Deus. Fique de pé no nome de Jesus.